só saia da minha boca o que o Senhor preparou para, não você, mas nós, escutarmos nessa manhã. Márcio disse aqui que tem visto com os olhos dele o que Deus tem feito na minha vida. Nós estamos casados há 17 anos. 17 anos nós temos visto Deus trabalhar na nossa vida, né? De forma individual, como casal, também como servos de Deus. E a cada dia a gente tem aprendido um pouquinho. Algumas situações são difíceis, mas mesmo nas situações difíceis, a gente vê um prazer gigante em adorar o nosso Deus, em servir o nosso Deus. Márcio falou, Kelly, já que vão comemorar o meu aniversário neste domingo, eu gostaria muito que você pregasse, esse é o meu presente. Aí ele me apertou. Ainda fui ao shopping, tentei comprar um presente para ele, para ver se eu negociava. Mas não deu certo, não. Mas eu falei com ele. Eu só disse o sim ontem à noite. Mas essa palavra já está no meu coração há um tempo. E aí, ontem à noite, eu fui tentar organizar os pensamentos, né, do que Deus já vem falando comigo. Numa madrugada, quem me conhece sabe que o despertador para eu acordar, hoje eu estou curada da insônia, que eu tinha uma insônia profunda. Quem me conhece sabe que, para eu acordar, o relógio tem que despertar 4 vezes de manhã. Porque, realmente, eu estou curada. Eu não dormia nada e hoje eu preciso do despertador. E quando eu comecei a ter as minhas experiências com Deus, Deus começou a falar muito comigo em sonhos. Mas, nessa madrugada, eu acordei. Acordei, de repente, com a seguinte frase. A desobediência é fruto de uma identidade duvidosa. Foi assim a minha reação de madrugada. Vou repetir. A desobediência é fruto de uma identidade duvidosa. Eu confesso que, na hora, eu levei um susto. Falei, Deus, o que o Senhor está querendo falar comigo? Onde eu estou errando? Qual é o meu pecado? Comecei a sondar. Falei, sonda meu coração, porque antes de eu ter o título de crente, eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Não abro mão da minha salvação. E ali comecei a ter uma conversa muito séria com Deus. E aí eu fui para a sala, porque eu não conseguia mais dormir, e decidi ler a Bíblia, tentar ouvir a voz de Deus. E Deus começou a ministrar muita coisa no meu coração, que eu vou tentar passar um pouquinho do que Ele falou aquela madrugada comigo. E naquela madrugada, depois que Deus falou muita coisa comigo, eu fui dormir com o coração cheio de alegria, sabendo que eu tinha uma responsabilidade maior em continuar buscando o Senhor do jeito que Ele estava me chamando, não perdendo foco, mas com um coração muito agradecido, porque Ele me fez lembrar de onde Ele tinha me tirado, a mudança que Ele tinha feito na minha vida, todo o propósito que Ele tinha para a minha vida, e Ele só estava cumprindo tudo, porque um dia eu decidi obedecer. E aí a palavra desobediência, eu falei, Deus, por que o Senhor não me acordou, então, me dizendo que eu estava em obediência? O susto seria menor. Mas eu acho que era porque Deus queria me despertar para que não só eu vigiasse, mas toda a igreja do Senhor. Toda a igreja do Senhor. E aí esta frase não é o título da mensagem. Essa frase me fez entender que o título da mensagem deveria ser Quem sou eu em Cristo Jesus?
Será que nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus? Quando Deus falou comigo, a desobediência é fruto de uma identidade duvidosa, eu imediatamente fui para o Aurélio, para o dicionário, para entender melhor o que era identidade. E lá diz que é qualidade de idêntico, paridade, igualdade absoluta. Quem tem sido idêntico a Cristo? Será possível isso? Será possível? E aí, outra palavra, que é a desobediência, que me chamou muita atenção, eu fui dar uma olhada na Bíblia, o que a Bíblia fala a respeito de desobediência. E Paulo escreve a Tito, coloca Tito para mim, por favor, Tito, capítulo 1, o versículo 15 e 16. Tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes. É que eu não estou conseguindo enxergar lá direito. Onde é que eu parei? E réprobos para toda boa obra. O que me chamou mais atenção foi: afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis. Como está a sua vida? Você está conseguindo já se identificar com Cristo? Está conseguindo te enxergar? E aí, eu me lembrei do rei Saul. Eu sempre falo com o Márcio, meu amor, eu particularmente não acredito nessa história de que uma vez salvo, salvo para sempre. A Bíblia diz que nós temos que conquistar o céu através de esforço. A Bíblia diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, isso me leva a entender que eu preciso conservar a minha salvação. Isso é uma interpretação minha, gente. E eu prefiro entender dessa forma, porque eu prefiro caminhar com Cristo sem pensar que eu posso negá-lo. E quando eu penso em desobediência, me vem o rei Saul à mente. O rei Saul está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo... Eu vou me atentar no 22 e 23, mas pode colocar de 18 a 23, eu vou ler rapidinho. Acho importante a gente ler. O rei Saul foi escolhido pelo povo. Foi o primeiro rei. O povo de Israel, ele era dirigido pelo próprio Deus, mas o povo sentiu necessidade de ter um rei. E o rei Saul foi escolhido. Provavelmente devia ter uma vida correta, né? Uma vida íntegra. E bem assim te enviou o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que sejam aniquilados. Que, pois, não deste ouvidos... Esse é o 19? Por quê? Pois não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Aqui é o profeta Samuel, gente, falando com o rei Saul, questionando ele por que ele não tinha cumprido a ordem que Deus deu. Deus deu uma ordem de ir lá e destruir o povo amalequita. Tinha um motivo. E eu aprendi a não questionar a Deus. E aqui, o profeta Samuel pergunta, e ele diz, então respondeu Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou.
E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. Dando satisfação aqui, ó, tentando justificar. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do anátema, para o sacrificar ao Senhor teu Deus em Gigal. Ele pega para justificar a desobediência dele. Ele ainda tenta, na minha visão aqui, ele tenta convencer a Samuel e o próprio Deus de que era por uma boa causa. Era para adoração ao Senhor. Onde eu parei? Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade da idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Forte, né? Forte. Forte demais. E eu fiquei pensando, Jesus, tenha misericórdia da minha vida. Quantas vezes eu peguei alguns pecados meus para justificar. Eu ainda coloquei Deus na história. Tem alguém se identificando comigo? Não, Verglau. Oh, Jesus. Eu entendi. Eu conheço ela. Eu vi todas as cabecinhas assim. Gente, isso foi muito forte para mim. Porque durante muito tempo, eu fiquei 4 anos afastada dos caminhos do Senhor. E não foi da noite para o dia. Não foi. Foi aos pouquinhos. E quando eu li isso aqui, olha que eu já tinha lido várias vezes, mas quando eu li, depois de Deus ter falado comigo nessa madrugada, eu comecei a ir lá para trás falando: Deus, misericórdia, me perdoa. Quantas vezes eu dei desculpa para não estar na sua casa, para não te servir, para não te adorar. E as desculpas eram sempre dizendo: não, mas Deus, mas a minha intenção, mas. Então eu iniciei essa pregação querendo te chamar a atenção para essas 2 situações. Quem você é, sua identidade. E se você realmente está entendendo o peso da desobediência na vida de um cristão. Eu não estou falando da desobediência na vida de alguém que não conhece Deus. Eu estou citando aqui o rei Saul, que representava todo o povo de Deus. A pessoa que tem convicção de sua identidade em Cristo, ela sente necessidade de viver como o próprio Cristo andou. Mas será que isso é possível? Efésios 2, de 1 a 10, que eu vou ler também rapidinho, porque eu vou cumprir o horário. Mas se demorar, eu abro aqui também. Vamos lá. Efésios 2. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Já passou? Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé.
E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. É possível? É possível? E foi isso que Deus começou a fazer na minha vida. Quando Ele me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele começou a me ensinar a andar em retidão. Começou a me ensinar a andar, porque eu sentia essa necessidade. Nada do mundo me atraía mais. Eu queria conhecer verdadeiramente o caminho que a Bíblia fala. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é esse caminho que eu precisava andar. E eu mergulhei de cabeça, igreja. Todo dia eu estava na igreja. As minhas madrugadas eram lendo Bíblia. Porque eu tinha muita insônia, mas Deus me curou nesse processo. Mas eu não abria a mão de ler a minha Bíblia. Eu queria saber o que Deus tinha para mim. Porque eu creio que Deus, de forma geral, Ele chama a todos, mas Ele tem um propósito específico na vida de cada um. Na época, eu não sabia qual era o propósito que Deus tinha na minha. Eu sei que Ele ainda tem mais, mas até aqui, a gente já viveu, né, meu amor? O que Deus prometeu que Ele iria fazer no Rio de Janeiro até aqui, Ele já cumpriu, tem cumprido. Em nome de Jesus. Tem mais um passo aí sério para a gente dar agora. Eu confesso que eu estou tremendo nas bases, mas Deus vai ajudar. E nesse processo de querer entender como andar nos caminhos do Senhor, o Senhor me ensinou que não dava mais para eu viver com as experiências de alguém. Eu tinha uma prima, aliás, uma prima que eu chamo até de mãe, o nome dela é Denisa. Eu me lembro que eu andava muito com ela quando era pequena, então ela virou uma referência para mim. Eu sempre tive duas referências de mulheres na minha vida, minha mãe e a Denisa. E eu me lembro que antes de eu me desviar, ou até mesmo no período que eu ainda estava desviada, quando eu ia falar de Jesus para alguém, eu falava, mas Jesus faz. Aí a pessoa falava assim, fez o quê na sua vida? Eu falava, na vida da minha prima. E aí eu dizia tudo que Deus tinha feito na vida da minha prima, na vida da minha mãe. Mas e na minha vida? E na minha vida? O que Ele havia feito? Ele havia me dado salvação já. Nesse período agora, de Deus estar me tratando. E basta. Esse é o nosso maior desejo, não é? Só que nós fomos criados para a glória de Deus, é isso que a Bíblia fala. Não dá para a gente entregar a nossa vida a Jesus, vir à igreja todo domingo, bater cartão, sentar aqui, ouvir a palavra de Deus e ir embora, e não começar a ter uma vida de compromisso mesmo, de relacionamento. Não dá. E isso eu entendi, que passou a ser uma necessidade minha. E eu comecei a fazer a seguinte oração: Deus, só vou falar agora do Senhor para alguém quando eu tiver as minhas experiências. Eu não tinha noção do que eu estava falando. Eu sabia do que eu estava desejando, mas eu não tinha verdadeira noção do que eu estava falando. Porque para eu ter as minhas experiências, eu tinha que passar. Daniel, ele teve que entrar na cova dos leões para depois dizer que ele teve a experiência de ser, passar ali invisível. Como diz o pastor Rodrigo, que não tinha cheiro de carne, né? Cada um precisa passar por alguma situação para ter uma experiência com Deus. Uma vez alguém virou para mim e falou assim, eu não peço mais paciência para Deus, porque aí que Deus traz mais prova. Eu não vejo dessa forma.
Eu tenho pedido mesmo tudo que a Bíblia tem me ensinado a pedir. E então, com esse desejo de querer caminhar com Cristo de forma certa, andar nos caminhos do Senhor e ter as minhas próprias experiências, o Senhor me ensinou que todo cristão ele deve passar por 4 tipos de experiências. E a primeira, a experiência do arrependimento. Que, na verdade, quando a gente ganha a salvação, é porque o arrependimento já aconteceu. Não existe perdão de pecado sem arrependimento. Só que muitas pessoas, infelizmente, elas confundem arrependimento com remorso. Coloque aqui para mim, por favor, Mateus 3, 2... Na verdade, eu queria ler o texto de 2 a 8, mas eu vou ver se eu leio, por conta do tempo. João Batista, nesse texto, ele ensina a respeito do arrependimento. João Batista ele foi levantado para pregar sobre o arrependimento de pecado. E o arrependimento, eu entendo que ele fala de como nós devemos viver. O remorso, ele me traz a sensação de que é apenas um sentimento. Sabe aquela história de que a Adã toda já entendeu a respeito do perdão? Que perdão é uma decisão, não é um sentimento. A gente toma a decisão e depois as coisas vão acontecendo, porque é o Espírito Santo que nos capacita a perdoar. O arrependimento é a gente ter a consciência do nosso pecado e aí sim retornar para Deus. É esse arrependimento que eu entendo que João Batista estava pregando. Ele estava dizendo: ei, enxerguem as coisas erradas que vocês estão fazendo e voltem para Deus. Por que voltem para Deus? Porque lá no início, em Gênesis, nós sabemos que o pecado separou o homem de Deus. Não é isso? A Bíblia diz que foi criado um abismo entre Deus e o homem. E por conta desse abismo, a gente não tinha mais condição de ter contato com Deus. E aqui João Batista estava dizendo: arrependam-se, voltem para Deus, retornem. E aí eu me lembro do filho pródigo. Esse texto do filho pródigo me mostra, na prática, realmente o que nós temos que fazer. Aquele homem se achou muito dono de si, achou que tinha direito até aquilo que não era direito naquela época, passou à frente da autoridade do pai, não pediu conselho ao pai, e foi viver a vida dele. Provavelmente, ele foi viver falando: mas, sabe o mais de Saul? Provavelmente ele teve também algum tempo na vida dele do mais. Eu tenho um motivo para isso, para viver dessa forma, para ir conhecer um pouquinho lá fora. Quem sabe, eu conhecendo um pouquinho lá fora, quando eu voltar para Deus, eu uso as minhas experiências para ganhar alguém para Jesus. Gente, olha, me perdoem, mas eu fico muito triste, muito chateada até, às vezes, quando alguém fala assim: eu precisei passar pelo pecado para poder Deus me usar nessa área. Eu já ouvi muitas vezes pessoas falarem isso. Foi bom eu ter caído porque hoje eu tenho experiência, hoje sou de Deus. Eu não acredito nisso. Não tem maior experiência do que a própria palavra de Deus para me dizer onde eu tenho que ir, onde eu não tenho que ir. Eu não preciso conhecer o pecado na íntegra para poder dizer que ele não presta. Eu não preciso. Pare de achar que a sua voltinha ali no mundo vai ter lucro na tua vida. Não vai. Você pode ir e não voltar. Você sabe o dia que Deus vai te chamar? Eu estou falando de arrependimento de pecado. Eu não estou falando de um simples remorso. Aquele que você chora diante de Deus. Se rasga diante de Deus. Fica até sem voz depois de tanto que grita.
Mas 3 dias depois está caindo no erro. Isso não é arrependimento de pecado. E aí você pode até vir à igreja há 10 anos, 30 anos, 50 anos, mas você não vai encontrar o teu Deus se não houver arrependimento. E arrependimento quer dizer conversão, mudança de vida, mudança de direção. É sair desse caminho que está errado e vir para o caminho certo. Isso é arrependimento. A segunda experiência que Deus teve que fazer eu passar, e graças a Deus por isso. Todo cristão tem que ter uma vida cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Eu não entendia muito bem isso. Eu vinha de uma igreja tradicional. Amo a igreja que eu fui criada. Amo. Minha base cristã veio toda de lá. Sou extremamente agradecida à minha mãe, à minha família, que não desistiu nunca de mim, sempre me trouxe para a igreja. Foi ali. Mas chegou uma época da minha vida que eu precisava ter as minhas experiências com o Espírito Santo. Era um tempo de que eu entendia que o Espírito Santo era alguém, porque eu entendo perfeitamente a questão da Trindade, creio nisso. Mas a impressão que me dava é que eu não tinha o relacionamento que eu precisava com o Espírito Santo. E aí, eu me lembro que eu pedi a Deus para começar a ter essas experiências, e eu tive, foram maravilhosas. Em Mateus 3, 16 e 17, posta esse, por favor. Esse texto fala sobre o batismo de Jesus. O batismo de Jesus é algo tão lindo. Eu vejo tanta humildade em Jesus, em vários trechos da Bíblia. Mas esse aqui, eu fico pensando, meu Deus, ele era o Deus Todo-Poderoso. Ele pediu para ser batizado por João Batista. Mas como? Como? Se o batismo representa arrependimento de pecado, mudança de vida, Jesus não tinha pecado. Mas ele não veio para nos ensinar como nós devemos andar aqui sem pecar? E que é possível viver como homem sem pecar? A nossa natureza pecaminosa, ela continua. Porque nós viemos de Adão e Eva. Então, nós nascemos com essa natureza pecaminosa. Mas Jesus veio em forma de homem e mostrou que é possível a gente buscar essa santidade. A Bíblia diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Somente através de uma vida santa que nós vamos ver a Deus. Quando eu digo ver a Deus, é ir morar com Ele no céu. Porque todos vão estar diante de Deus um dia. Independente se a pessoa vai realmente morar no céu ou no inferno. É isso que a Bíblia fala. E eu acho lindo esse texto que diz: batizado, que foi Jesus, é isso? Saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em outra versão, fala que o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Por que será que Deus colocou o Espírito Santo em forma de uma pomba? Eu pensando um pouco sobre isso, falei, porque é necessário. Isso sou eu, tá, gente? Sou eu fico, Deus, fala comigo. E aqui, ficou muito forte para mim, que era necessário, sempre será necessário, o Espírito Santo que habita em nós ser visto por todas as pessoas que nos cercam. Aí vai a minha pergunta. As pessoas têm visto o Espírito Santo de Deus em você? O que você tem feito tem agradado o teu Deus? A tua vida tem permitido que o teu corpo
seja templo desse Espírito Santo. Você consegue imaginar? Você já está... Eu creio. Estou pedindo a Deus para que o Espírito Santo, nessa manhã, traga à nossa memória aquilo que tem nos afastado dele. Porque é necessário todo cristão passar por uma experiência única com o Espírito Santo. Se permita viver uma experiência com ele. Eu sei... Lá em Atos 2 fala sobre que uma das evidências do Espírito Santo habitar em nós é o dom de línguas. Mas não é somente isso. Eu creio que o fruto do Espírito Santo, ele pode falar de uma forma poderosa para as pessoas que te cercam, que você tem o Espírito Santo. Que você tem o Espírito Santo. Mas você tem buscado o fruto do Espírito? Você tem vivido o fruto do Espírito? Tem? Que é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio? Nós temos vivido tudo isso aqui? Senão, nós precisamos rever. A terceira experiência que um cristão precisa ter é a fé. Esse sim eu não sabia de verdade o que eu estava pedindo. Falei, Jesus, eu quero ter experiências de fé. Quem já pediu isso? Levanta a mão. Eu queria saber se alguém já fez essa oração aqui. Eu quero ter experiência de fé. Ou só ficou assim, preciso de fé porque eu preciso dessa cura. Eu estou com tal doença, eu preciso. Não foi só nesse momento não, né? Pois é. E desde que eu fiz essa oração, a minha vida não parou. Tem sido experiências e experiências atrás de fé, por fé, vivendo por fé. Eu queria ter a oportunidade de contar pelo menos umas 3 situações que eu vivi pela fé. Desde que eu conheci o Márcio, a vida dele já era uma vida de fé. E eu achava que eu já estava, porque quando eu conheci o meu marido, ele estava sendo tratado por Deus durante 1 ano. Foi o mesmo período que Deus me tratou, 1 ano. E quando Deus achou que a gente estava pronto, Ele nos apresentou. E eu achava que eu já estava vivendo pela fé naquele ano, quando eu conheci ele. E eu me lembro... Eu estou aqui pensando em qual a experiência que eu vou contar para vocês, que eu vivi pela fé, que foram tantas. Eu já tive oportunidade, igreja. Meu filho Caleb, durante 10 anos, quase 12, porque os 2 últimos anos desses 12, ele, graças a Deus, foi mais tranquilo. Mas ele tinha um problema muito sério de asma. Caleb já foi parar 2 vezes na UTI. E eu tive 2 experiências lindas com Deus, que eu tive que colocar em prática a minha fé. E olha que eu já tinha vivido muita coisa, porque quando o Caleb nasceu, eu e o Márcio, a gente vivia pela fé todo mês. Era algo impressionante. O pastor José Carlos e a Angélica acompanharam isso, eles sabem. Mas eu tive a experiência de poder falar, Deus, ou o Senhor... devolve a respiração do meu filho agora, ou ele vai morrer aqui, porque nós estávamos trancados dentro de casa. Foi o tempo de eu colocar o Cauã no berço e voltar para pegar o Caleb dentro do carro, porque o portão trancou e não tinha como abrir. E o Márcio estava viajando, o eletrônico não funcionava de jeito nenhum, era numa madrugada, quando eu fiz uma oração e Deus falou, sou eu que estou trancando esse portão, porque eu estou dando livramento para vocês. E eu falei, Jesus, se o Senhor está dando livramento para a gente aqui na rua, então o Senhor dá um livramento agora para o Caleb, porque senão ele vai morrer. Ele já não respirava. Já não respirava. Quando eu levei o Cauã e que eu voltei, o Caleb estava respirando normalmente. Essa última vez que nós fomos para o hospital agora, que já estava tudo pronto para ele ir para a UTI, ambulância para transferir de hospital,
4 médicos, não sei quantos enfermeiros, tudo em cima dele. Falei, botamos a igreja para orar. A médica me chamou e falou, teu filho não tenho mais o que fazer. Toda a medicação que existe já foi ministrada. Eu não sei. Eu nunca vi um médico chegar para alguém e falar, eu não sei mais o que fazer. E ela falou isso e eu falei, eu sei. Fui para o relógio de oração na hora, pedi oração e a igreja toda começou a clamar. E ele já estava com o lábio muito ressecado, porque respirava pela boca. E ele falou, mãe, eu preciso de um pouco de água. E era proibido dar água para ele. Eu peguei do meu copo. Quando eu fiz assim, para pegar o copo, que eu voltei, o Caleb arrancou as máscaras, tirou tudo, sentou na cama e falou, vamos para casa, quero ir embora. Eu vivi isso. Foi isso que aconteceu no dia. Os médicos chegaram, os enfermeiros olharam e falaram, Caleb, bota a máscara, não sei o quê. Ele, não, eu estou ótimo, quero ir embora para casa. E aí os médicos começaram a aplaudir. As enfermeiras começaram a aplaudir. E aí todo mundo saiu para poder cancelar a UTI, cancelar não sei o quê, né? E eu fui para o grupo de oração para pedir para todo mundo agradecer a Deus. Mas o que mais me chamou a atenção foi chegar para o meu filho e falar assim, filho, eu preciso te fazer uma pergunta. O que foi? Por que você não fica nunca nervoso quando você está quase morrendo? E eu fico aqui me segurando para não demonstrar para você. Ele falou, mãe, eu não sei por que você fica nervosa. Você sabe que Deus tem promessa na minha vida, como é que eu vou morrer agora? Foi a resposta do meu filho ainda na maca. Aí veio uma enfermeira e falou assim, eu observei tudo, deixa eu te fazer uma pergunta, o seu Deus não está na cruz não, né? Falei, tá não, está vivinho. E foi ele que trouxe agora a respiração para o meu filho. Ela falou, eu sei, porque o meu Deus também não está morto na cruz. É lindo, né? Mas é fácil? É fácil viver pela fé? Mas é prazeroso. É tão prazeroso que Deus começou a me ensinar a colocar a minha palavra em prática. Ele falou, Kelly, eu vou começar a te ensinar a colocar assim. Fala que eu faço. Está lá escrito na Bíblia. Se você tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você vai falar assim, ei, monte, sai daqui agora, eu quero aqui. Ó. É igual você muda os móveis da sala, bota o puff para cá, o sofá para cá. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer, monte, não estou gostando dessa paisagem aqui, não. Vem monte para cá, esse outro vem para cá. Já pensou? Já pensou? Vou contar uma experiência aqui rapidinho, que nós vamos para o 4º item, nós vamos terminar. Eu vou contar uma experiência que nós vivemos no Rio. O Márcio pregou na quinta-feira agora, e ele lembrou dessa experiência. Nós estávamos aqui há 5 meses pela fé. Os 5 meses, Márcio estava sem emprego, eu também. Tinha um propósito de Deus nisso. Deus fechou todas as portas para nós. Hoje eu entendo porque o Lucas, que está aqui, que é o filho do Márcio, casado com a Júlia, na época ele tinha 11, 12 anos. O Jair tinha 10. Hoje eu entendo que Deus queria que eu e o Márcio estivéssemos presentes, mais presentes na vida dele. Foi um tempo meio conturbado, né, Lucas? Mas foi um tempo que Deus nos ensinou muito a respeito de relacionamento. E eu lembro que naqueles 5 meses, nós estávamos sendo sustentados por Deus, literalmente. O nosso mercado era feito através do joelho. A gente fazia uma listinha de compra, e eu falava, Márcio, vamos ao mercado. Ele já quase infartava, porque eu não tinha dinheiro. E aí eu falava, o joelho. Aí ele relaxava, a gente ia para o quarto, orava. E aí, né, Deus foi sustentando a gente. Deus mandava as pessoas lá em casa sem a gente pedir nada. Irmã Lourdes acompanhou esse tempo. Ela brigava muito comigo e falava, você não fala o que está acontecendo, não, eu preciso ver a glória de Deus. E eu vi. E num período, o Márcio saía muito para resolver as coisas, e ele saía a pé, nós não tínhamos carro. E naquela época nós estávamos já morando aqui em Brasília, mas era na cidade de Sobradinho. E lá, cidade de Sobradinho, quem conhece, tem uns morrinhos, né? Cansativo andar a pé, com sol na cabeça. Complicadíssimo. E a gente não estava acostumado com o clima daqui. E ele falou. E ele chegava em casa todo dia
passando mal. Ai, estou passando mal. Eu não estou aguentando mais andar a pé. Ai, estou passando mal. Essa sol na minha cabeça e que não sei o quê. E eu olhava para ele e falava assim, para, homem de Deus. Está murmurando, quer andar 40 anos no deserto? O nossa bênção já deve estar ali, você está murmurando, para. Só que ele fazia isso todo dia. Um dia eu tive que sair com ele. Quando eu voltei, eu entrei em casa, me joguei no sofá e falei, ai, eu não aguento esse negócio, que é isso? Que não sei o quê. Comecei a murmurar. Aí o Márcio falou assim, né? Aí eu falei assim, eu lembro que o sofá era de frente para a porta, era uma casa muito simples, e da porta a gente já via a garagem. E aí eu falei assim, pode parar, tá? Tá vendo aquela garagem ali? Tá vazia, não tá? Hoje é segunda-feira. Sexta-feira o nosso carro está na garagem. Ouviu? Aí ele falou assim, tá bom, né? Eu falei, não, volta aqui. Pega um papel, escreve que eu vou assinar. Sexta-feira o nosso carro vai estar na garagem. E aí assim ele fez, né? Então tá, então vamos procurar um Fusca para comprar. Eu falei, Fusca? Eu estou falando do nosso Deus, é Ele que vai dar o carro. Nada contra o Fusca. Mas eu queria ver a glória de Deus. É que o Fusca que ele queria comprar, igreja, o Fusca que ele queria comprar era de 10 anos de uso. Ele ia viver na esquina, né? Falei, não, a gente precisa chegar pelo menos em Sobradinho até a igreja, porque a igreja era aqui, na Asa Norte. E aí, falei, não, senhor, pode parar com esse negócio de Fusca. E Deus usou uma missionária. Ele estava tão fissurado com esse negócio de comprar um Fusquinho usado, de R$2.000 na época, que ele levou uma missionária lá em casa. A irmã Zilma, quem esteve aqui quinta-feira, conheceu a irmã Zilma. Usou a missionária e falou assim, Deus manda te dizer que esse carro que você está querendo comprar aí não é o que ele tem para você, não. Ela não sabia de nada. E aí a minha fé aumentou mais. Aí o telefone tocou. Era um amigo nosso lá do Rio de Janeiro. E ele falou, Márcio, como é que estão as coisas aí? Você está andando já de carro? Ele, de carro? Como? Se você mesmo me manda todo mês um pingadinho para ajudar a gente aqui. Ele falou, não, Márcia, olha só. Deus me abençoou, mas eu não tenho condição de te dar um carro total. Eu vou te dar metade de um carro. Vai numa agência, procura um carro nesse valor, que eu vou te mandar X. Mas faz logo, porque o dinheiro já está na minha conta. E aí, claro, fomos para lá, para o CIA. Era CIA? Sei lá. Fomos lá. Na primeira agência que a gente entrou, a gente viu um carro dentro do valor, a gente ficou namorando, aí veio o vendedor, né? Aí o vendedor chegou. Aliás, antes do vendedor chegar, eu falei, Márcio, tudo bem, mas a minha ficha caiu aqui. Eu e você não estamos trabalhando, como que a gente vai comprovar a renda? Ele falou, verdade, vamos embora antes que o vendedor chegue. Aí o vendedor chegou. Aí, quando o vendedor chegou, levou a gente para a salinha, né? Já para querer vender, fazer tudo ali. Aí eu falei, não, a gente vai pensar ainda. Então, tá, bota aqui tudo no papelzinho que a gente vai pensar. Quando a gente estava indo embora, na porta, o vendedor, ei, não, volta aqui rapidinho. Esqueci de falar para vocês da promoção da semana. Quem entrar com 50% do carro não precisa comprovar renda. Aí a gente correu, avisou o nosso amigo Guaraci. A gente avisou ele e ele falou, não, Márcio, para não perder a promoção, eu vou depositar logo o dinheiro na conta da empresa, corre lá, pega o carro. E a gente foi, entrou no carro, e quando a gente viu o carro na reserva, só tinha R$10 no bolso para botar gasolina naquele dia. E aí, graças a Deus, o posto de gasolina era esquina com a... Aí a gente colocou e veio pedindo a Deus para soprar os R$10 até Sobradinho. E a gente conseguiu entrar na garagem. Quando a gente entrou na garagem, eu entrei, sentei no sofá, toda feliz da vida. Márcio, que dia é hoje? Que dia é hoje? Sexta-feira. É lindo, não é? Eu fico muito feliz. E é o nosso Deus que nos ensina isso. Isso não vem de mim. Eu fui impulsionada pelo Espírito Santo a ter essa fé. Ou você acha que a fé vem de você mesmo? A fé... Oi, ele encheu, irmã Lúcia, porque toda semana a gente estava de carrinho aqui na igreja. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você não vai conseguir ter fé se você não estiver conhecendo a palavra de Deus.
Esse é o meu incentivo nesse momento para você. Saia daqui com o propósito de conhecer a verdade, que é a palavra de Deus. E, para terminar, nós vamos para o quarto item, que eu entendo que todo cristão tem que passar pela experiência do chamado. Eu não consigo ver um cristão vivendo uma vida de vir à igreja. Eu já disse isso aqui agora, né, hoje. Vir, sentar e ir embora. Será que seu vizinho não está precisando de você? Não está precisando ouvir que Jesus te ama? Ei, meu vizinho, vem cá. Acordei com o desejo de dizer, Jesus te ama. Isso já é cumprir o chamado. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Teu vizinho é uma criatura que precisa. Tem alguém da tua família que ainda não é salvo? Não conhece Jesus? Por que não falar de Jesus ainda para ele? Meu chamado, servir a Deus. Coloca João 15:16, por favor. Eu quero que você saia daqui pensando o que Deus espera de mim, com relação ao chamado. O que Deus espera de você? Eu confesso que eu não sabia, não. Mas Deus falou comigo em uma profecia lá no Rio de Janeiro. Eu não entendi nada. Ele falou, eis que te digo, estou levando você para aquele lugar, estou te dando um homem de Deus. E vocês dois juntos vão fazer isso, isso, isso. Não entendi nada. Falei, Deus, eu não estou entendendo, mas eu recebo. Porque eu sabia que vinha de Deus. E eu queria aquilo para mim. Hoje eu entendo. Deus estava falando exatamente da Adão. Que nós estaríamos cuidando de crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres, idosos. E naquela época eu não entendia. Hoje fica tão claro, né? A Bíblia fala que às vezes a gente não entende o que acontece agora, mas lá na frente a gente vai entender. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos designei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Deus já te escolheu. Eu quero saber se você vai obedecer. Eu confesso, de púlpito, que hoje eu estou aqui em obediência a Deus. Há muito tempo, o Márcio fala, você prega domingo. Não, meu amor, convido o pastor José Carlos. Aí no outro domingo, então é nesse domingo. Não, convido o pastor Freire. Porque tem, né? Eu estou no louvor, já é tão, né? Muita coisa para fazer. Sempre uma desculpa. Até que Deus um dia me apertou de um jeito. Me apertou de um jeito que eu confesso para vocês. Que eu sei que Deus ia deixar, a mão dele ia pesar sobre mim se eu não estivesse aqui em obediência. Eu estou aqui, o segundo motivo que eu estou aqui foi porque o Márcio me pediu de presente. Mas o primeiro é porque eu falei, não dá mais para desobedecer a Deus, não dá. Eu tenho muito prazer em falar nas coisas de Deus. Quem me conhece sabe. Eu não gosto de parar, eu não gosto de perder um encontro com Deus. Eu prego em todos os encontros. Onde eu vou na rua, o Márcio fala, Kelly, onde você vai, você convida todo mundo para o encontro. Eu falei, tem que ser assim. Mas pisar aqui, eu achava que não era minha praia. E Deus começou a me cobrar isso. E eu falei, tá bom, Deus, eis-me aqui. Por que eu disse isso? Porque eu me lembrei de uma outra experiência que eu tive. Hoje eu posso contar as experiências que eu tive, e eu estou contando, não quero dizer, estou contando só as coisas boas, mas eu também já passei por umas coisas ruins que acabei desobedecendo a Deus, e isso me prejudicou muito. Mas hoje, graças a Deus, eu estou lembrando das coisas que eu pude, dos momentos que eu pude dizer, Deus, eis-me aqui. Eu quero realmente viver em obediência. E, para terminar, eu vou contar uma experiência que eu tive, porque, na época desse 1 ano que Deus estava me tratando comigo, Ele falou que Ele ia começar a me usar em determinadas áreas. E eu falava, Deus, aqui eu não quero, esse dom eu quero, esse eu não
pedir perdão a Deus. Porque a gente não é chamado para a glória do nosso nome, não. É para a glória do nome de Deus. Então, você precisa só saber o que Ele quer que você faça. E simplesmente fazer. Não é fazer como Jonas, que Deus mandou ele ir para Nínive, e ele decidiu ir para Tarsis, só porque ele achava que o povo não era merecedor. Porque Deus falou, vai e pregue, diga que eu vou destruir, se eles não se arrependerem dos seus maus caminhos. E Jonas sabia que a palavra de Deus tem poder. Tem poder. Mas ele não queria, presta atenção. Jonas achou que o povo de Nínive não era merecedor. Ninguém é merecedor de nada, não. Principalmente da salvação, eu não sou. Eu fui salva pela graça, nós lemos isso aqui hoje. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E Jonas tinha certeza que se ele pregasse a palavra de Deus, ele ia ter retorno disso. E aí ele desobedece a Deus e vai para uma outra cidade. Sabe o que me chama mais atenção? É que Deus, ele podia ter matado Jonas e levantado o outro. Ele não faz isso? Só que eu entendo que Deus queria tratar com o próprio Jonas. Porque salvar Nínive ele ia. De uma forma ou de outra. Com Jonas ou sem Jonas. Ele queria era tratar com Jonas. Será que Deus está querendo tratar com alguém aqui nessa manhã? Porque eu creio que todos aqui têm algum tipo de chamado. E eu me lembrando disso, e para finalizar a história de Jonas, não sei se todos conhecem, Jonas passou pelo ventre do peixe, lá ele se arrependeu, e Deus deu a oportunidade dele ir a Nínive, ele pregou o evangelho, e olha que coisa linda, a palavra de Deus tinha tanto poder, que a cidade inteira entrou em jejum, amando do rei, até os animais. Até os animais. E aconteceu exatamente aquilo que Jonas temia. A cidade inteira. É lindo, não é? De repente, a sua família ainda não está toda aos pés de Jesus, porque você ainda não se levantou, Jonas. E eu me lembrei que eu vivi uma experiência misturando fé com chamado, acho que com tudo isso aqui que a gente falou nessa manhã, e eu já vou encerrar contando essa experiência. Lá no Rio, eu tinha acabado de me casar. Lucas e Jair estavam morando com a gente já. E Deus já tinha dito que nos tiraria do Rio e nos traria para Brasília, mas eu não sonhava como e nem quando. Eu achava que era uma coisa longe. E aí, Márcio, naquela época, ele ainda recebia convites para pregar. Hoje ele não gosta muito de sair da igreja. E ele veio parar. Onde aqui, meu amor? Uberlândia. E eu no Rio de Janeiro. E naquele dia da viagem, eu falei com ele: Márcio, eu já me formei e estou trabalhando como estagiária. Eu me formei em arquitetura e estava trabalhando ainda como estagiária. E a gente não tinha condição, porque Deus tinha falado para o Márcio, usou alguém e disse, tudo que você colocar a mão nesse período que não for o ministério pastoral, não vai prosperar. Oh, irmãos, que luta. A gente estava vivendo com salário de estagiário, com 2 meninos dentro de casa. E a gente sabia tudo que ele colocava a mão, não prosperava. Ele até tentava, mas não prosperava. E aí ele viajou e eu falei, meu amor, eu vou mandar currículo porque eu preciso ser contratada. E ele olhou dentro do meu olho e falou, não faça isso. Deus está dizendo para você ficar quieta. Eu falei, santo de casa não tem honra, né? Oh, Jesus, misericórdia. Profeta de casa. Aí ele viajou. Eu falei, tá bom. Como uma mulher muito obediente, que eu tentava ser, tá bom. Quando ele viajou, minha irmã estava lá em casa, eu falei, Audrey, eu vou mandar um currículo só. Porque se for de Deus, a porta vai abrir e o problema vai resolver. Aí eu mandei um currículo. Um currículo. Um currículo só. Ou mais aí, ô Jesus.
Fui lá, mandei o currículo, e no dia seguinte eu fui chamada para uma entrevista numa empresa que eu queria trabalhar, que uma amiga minha já tinha passado por lá. Eu ia ganhar só 8 vezes a 10 vezes a mais do que eu estava ganhando, e a empresa ainda ia me dar um carro. Tudo de bom, né? Era ou não era de Deus? Fui para casa flutuando. E ele todo dia me ligava às 10h30 da noite, eu cheguei. Só que quando eu saí do trabalho, eu fui numa felicidade tão grande. Eu falei, ai, Márcio vai me ligar e eu vou contar o milagre que Deus fez na nossa vida. E eu, dentro de casa, tudo que eu ia fazer dentro de casa, eu escutava uma voz falando assim, você não vai nem pisar lá. E eu falava, sai daqui, Satanás, essa bênção você não me toma. Gente, eu lutei com Satanás a tarde inteira, a noite inteira, até das 10 horas, 10h30 da noite. E eu falava, sai daqui, Satanás, essa bênção você não me toma. Segunda-feira eu estou lá trabalhando. E o telefone tocou e o Márcio falou, Kelly, eu tenho uma novidade. Eu também tenho, conta você, conta você, conta você. E ele falou assim, nós vamos vir... Ah, não, aí eu contei o que tinha acontecido. Eu falei, segunda-feira eu vou começar. Desculpa por ter mandado currículo, mas era de Deus. Aí ele falou assim, você não vai nem pisar lá. Naquele momento eu entendi que não era o diabo que estava falando comigo, era Deus. Olha a importância da gente conhecer a voz do nosso Deus, para a gente não errar. E aí eu falei, por quê? Ele falou, a gente vai morar em Brasília. Eu falei, você conseguiu um emprego? Não. Conseguiu um emprego para mim? Também não. Falei, o que a gente vai fazer em Brasília, Márcio? Ele falou, a gente vai pela fé. E aí eu lembrei que no meu casamento eu cantei assim, eu irei contigo para onde for. E aí eu tive que dizer, eu arrumamos malas para quando? 4 meses depois nós estávamos em Brasília. Depois que Deus falou comigo essa frase na madrugada, eu já vou encerrar. Você pode até ficar de pé. Alex, me ajuda aqui no teclado, por favor. Depois que Deus falou essa frase comigo, Ele começou a tratar muito comigo, em várias áreas, principalmente com relação ao chamado. O que eu ainda precisava dizer sim para Deus, porque em algumas situações eu estava dizendo não. E eu me lembrei de uma música que quando eu era adolescente, eu estava tocando violão, aprendendo a tocar violão. E eu, na escadinha da casa da Denisa, eu lembro que eu estava lá treinando uma música e eu cantei, eis-me aqui, só um minutinho, Alex, não. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Quando eu cantei isso, era a música que eu estava treinando o violão. A Denisa chegou de mansinho no meu ouvido e falou assim, você está prestando atenção no que você está cantando? Eu levei 2 sustos. Um susto natural e o outro susto. Jesus! Eu era adolescente. Falei, Jesus, eu estou dizendo que o Senhor pode contar comigo para o que o Senhor quiser. E aí, ano passado, eu me lembrei dessa situação com a Denisa. Liguei para ela, ela mora na Alemanha. Denisa, por favor, eu preciso dessa música, eu preciso dessa música. Eu não me lembrava qual era a música. Ela falou, Kelly, eu não lembro nem do fato em si, como é que eu vou lembrar da música? Eu falei, você tem um caderninho de violão aí? Tenho. Abre ele. 30 anos o caderninho com ela. Ela abriu o caderninho, foi lendo uma por uma. Eu falei, essa. Vem cá, Verglauber. Vem aqui, Verglauber. Aqui, pega o microfone. Eu vou pedir a Verglauber para me ajudar a cantar esse louvor, porque eu quero fazer 2 apelos enquanto a gente louva.
Eu não sei se nessa manhã todos já encontraram Jesus. Todos têm vivido com Jesus. Mas eu vou fazer 2 convites. E o primeiro, eu gostaria de saber se nessa manhã tem alguém que ainda não entregou a vida a Jesus. Alguém que ainda não teve experiência com esse Deus que foi pregado nessa manhã. Agora tá. Alguém que tem dúvida se conhece Jesus. Alguém que até fala que tem Jesus, mas não teve experiências com Ele. Eu queria saber se existe alguém nessa manhã. Se tiver, levante as mãos que nós só vamos orar por você. Porque eu já vou para o segundo convite. Tem alguém? A Bíblia diz que é para a gente não endurecer o nosso coração diante de um chamado de Deus. Tem alguém? Se não tiver, eu vou para o segundo convite. Enquanto nós estivermos cantando esse louvor, que eu nem sei se eu lembro da letra toda, mas nós vamos tentar. Tem a letra aí? Eu gostaria que você tivesse o seu momento com Deus agora. E comece a sondar se você tem cumprido o chamado que Deus fez na sua vida. Ou se você ainda não identificou esse chamado, pede para Deus ser claro com você. Ou então, diga apenas: Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo a ti como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Aqui, Senhor. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Diga. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Hoje eu consigo cantar. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Se você deseja dizer: eis-me aqui, Senhor, eu vou pedir para que você saia do seu lugar e venha aqui, porque nós vamos orar por você. Deus tem colocado no coração do Márcio, do pastor Márcio Simões, o pastor da Adã. Deus tem colocado no coração dele ir a Pemba, na África. E Deus tem dado uma direção dele ir com 12 homens. E nós sabemos que para pisar lá só com direção de Deus é o lugar de maior feitiçaria da África. Mas se Deus está mandando, algo Ele vai fazer. Eu me lembro que quando
Márcio me pediu em casamento foi numa situação muito romântica. Ele chegou para mim e falou assim: sou divorciado, tenho 4 filhos, estou desempregado e Deus falou que tudo que eu colocar a mão fora do ministério não vai prosperar. E eu tenho um chamado para pisar na África. Quer casar comigo? E eu só disse sim por Deus. Porque o maior amor do mundo ia pensar em refletir, não é? Mas Deus tem me impulsionado a dizer sim, sim, sim. E se você realmente está dizendo sim para Deus hoje, eu vou pedir, pastor José Carlos, vem aqui, por favor. Eu vou pedir para ele orar, não só por vocês, mas por mim também. Eu vou me ajoelhar aqui ao lado do meu marido. E eu quero receber uma nova unção. Nós vamos pedir para que Deus derrame uma nova unção na Adã, na sua vida, para a gente cumprir o ID de Cristo. Então diga: eis-me aqui. Enquanto a Glauber louva, o pastor José Carlos vai orar por nós. Coloca a letra. Pai querido, que atmosfera, Senhor. Debaixo dessa atmosfera, Senhor, um chamado. Um chamado. Um chamado. Um sim, Senhor. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Oh, amado Senhor. Seja ligado, Pai. Ligado agora nos céus. Ligado, esse sim desse irmão, dessa irmã, desse casal, dessa família. Ligado na terra, ligado nos céus. Espírito de Deus. Mais vidas. Mas as nações, Senhor, serão alcançadas por essa visão. Oh Deus, porque você disse sim, muitos serão salvos. Toda a tua descendência está sendo impactada agora pelo teu sim. Oh Espírito de Deus. Oh Espírito de Deus, sim, sim, sim. Eu digo sim. Quanta coisa eu digo sim. tenho feito. Não me pertenço mais. Tu és o meu Deus. Oremanda basalamanda cantala shirimanalabara. Oreira mandevana caramanahara wanalais. Ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que agora, Senhor, tu fizeste a mim, sem olhar para trás, e ao qual eu digo sim. Eu creio em ti, eu creio em ti. Eu creio mesmo que eu não possa ver. Eu creio. Eu nasci para isso. E a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Eu nasci para te servir. Eu nasci para esse sim. Me coloco não sou submisso. meu. Eu me divorcio do meu próprio entendimento e me submeto e me entrego e me faço um contigo, com o teu propósito, com o teu querer, com o teu chamado. Oh Espírito Santo,
mais batiza agora, Senhor. Sela com batismo no Espírito Santo. Sela agora, fala em línguas agora. Fala agora, fala jovem, fala em línguas, abre a tua boca. O Senhor te levará às nações. Esse nome é profético. De todas as nações, o Senhor te levará às nações. Fala em línguas. Eu como profeta de Deus, eu estabeleço e te dou uma ordem agora. Fala em línguas. Abre a boca e fala em línguas. Fala em línguas, Léo, agora. Léo e Cíntia, agora o Senhor batiza vocês. Agora, recebe o batismo, recebe o dom. Recebe agora. Abre a boca e começa a falar em línguas. Cíntia, Deus te dá línguas agora. Creia em nome de Jesus. Mais, abre a tua boca. Onde você estiver, abre a tua boca. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Glorifica o Senhor teu Deus. Exalta, adora. Fala. Recebe o poder, recebe o revestimento, recebe a unção, recebe. Queima, Espírito Santo. Queima todo o pecado. Eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres Fogo! me enviar, me coloco submisso. Revestimento de poder, dons espirituais. Dons espirituais. Dons de Deus. Para o teu querer em mim realizar.